Olá, gente, seja muito bem-vindo ao nosso segundo encontro do nosso projeto Ritmos da Nossa Terra, né? Construindo a identidade através da música brasileira. E como a gente falou, a gente vai conversar hoje sobre os acentos. O que o acento faz na música? Então, quando a gente tem no português, a gente tem a sílaba que tem um acento e a gente fala mais forte. E na música? Então, inicialmente, acento é quando você dá ênfase, você coloca aquela nota de uma forma mais forte, você destaca. E quando você muda esse destaque, quando você muda esse acento, a cor e a sensação da música muda completamente. Talvez uma das grandes provocações que a gente tem no Brasil, não sei se você já viu o gringo no samba, né? Não sei se você já percebeu o gringo, aquela imagem clássica. É claro que é um pouco caricatura, né? Que tem um gringo sambando com um dedinho assim, né? Tá. Por quê? Lembra que a nossa conversa a gente falou da camada da levada, né? Então ele só consegue escutar o 1, 2, 1, 2. Mas quando vai existir a própria dança do samba, a dança do samba não está nessa levada do 1, 2. Ele está nos acentos e está nas subdivisões. Então, às vezes, para quem vem de fora e não consegue perceber esses acentos, fica um pouco difícil entender. Então, para a gente entender, eu preciso estender um pouco essa conversa para ficar claro o que eu estou chamando de acento, a gente precisa entender um outro conceito que é de subdivisão. E na música brasileira a gente tem a subdivisão que é por 4. Então, mais uma vez, uma camada. É 4 na melodia e é 4 na subdivisão. Canarinho, marca pra gente. 1, 2. 1, 2. 1. Qualquer coisa, qualquer lugar, qualquer nota. 1. Agora, Guga, subdivide. Faz 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ali a gente tem um compasso, né? Aqui a gente tem a subdivisão. E aqui que vem a brincadeira, porque na medida que a gente muda o acento, a gente vai mudar tudo. Então, 2, 2, 2. Vamos tentar acentuar o 3. 3, 3, 3, 3, 3. Vou acentuar o 4 agora. 4. 4 e 1. 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. O 2 e o 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. Então, na medida que a gente vai brincando com os acentos, a gente tem essa sensação da brasilidade, porque a música brasileira, ela brinca com essas acentuações. Valeu, gente? Então, quando a gente constrói um groove, uma levada, o que está acontecendo é que esses acentos, a gente vai brincando com isso. Vamos tentar fazer numa sequência aí de Lá menor mesmo. A mesma coisa. Vamos acentuar o 2. Você faz um 2. Guga, pode fazer uma levada. César, você vem comigo marcando o 2. Só Lá menor. 2, 2, 2, 2. Tá? Vamos lá. Vai fazer 2, 3. Vamos tentar deixar o 2 mais forte que o 3.
fazer 4-1. 4-1, 4-1, 4-1, 4-1, 4-1. Percebe que eu tô dando o mesmo acento no 4 e no 1. 4-1, 4-1, 4-1. Vamos deixar o 1 sem peso. Acento no 4, 1 bem levinho. Bota o acento no 1. Faz o 4, mas o 4 bem. Valeu? E toda vez que você muda o acento, e é muito interessante que numa banda que toca música brasileira, você vai ver esses acentos acontecendo o tempo todo, né? Então, você vai tocar Tem uma ilustração interessante entre a música americana e a música brasileira. A marcação, às vezes no jazz, é como se fosse uma bola de basquete que a pessoa está tocando, né? Tum, tum, tum. Está sempre o acento no 1, 2, 3. E como a música brasileira é como se fosse uma pessoa fazendo... Lá no Rio é pé, embaixadinho, né? A bola está indo para cima. Pá, pá, pá. Então você tem essa diferença de sensação. O que está mais ficando forte? Porque a gente tem 4 tempos, mas cada vez que eu coloco acento no 2, no 3, no 4, eu tenho uma sensação completamente diferente, ok? Então a gente tem um acento. Para a gente entender o acento, a gente precisa entender a subdivisão. E aí a gente vai pegar uma música latina chamada Oye Como Va, de Tito Puente. Mas antes, eu queria escutar dos nossos amigos aqui, de camisa branca na guitarra e no baixo, César, no baixo, Canarim, na percussão, o nosso querido Guga, e eu sou o Léo. Eu queria ver dos meus companheiros universitários o que vocês veem de diferença no acento da música latina e o acento da música brasileira. Guga. Clave. De novo a gente vai falar de clave. Total. Não tem muito como fugir. A clave, logicamente, vai ser mais diferente. Vai ser diferente, né? E é isso. A música latina, sem ser do Brasil, né? Eu acho que ela é bem mais sincopada do que a brasileira também é sincopada. Mas ainda tem alguns momentos do pezinho no chão. Uhum. Mas a latina é completamente sincopada, né? Uhum. Para quem não sabe, a síncope é quando você tem o tempo fora, né? Uhum. E aí, antes da gente tocar música, a gente vai fazer a convenção só. Pra gente sentir essa coisa do acento, né? Que ele bate no 1, bate no 2, depois ele foge, né? Os outros tempos ele não tá mais no chão, né? Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Percebeu? Como que a gente tem uma acentuação da onde a gente coloca esse tempo forte. Vamos mais uma vez, gente. Guga, vem com a gente. 1, 2, 3 e... Então você vê essa brincadeira com tempo forte que vai, some, depois ele aparece de novo, depois ele some, depois ele aparece de novo. E conforme a gente brinca com essas acentuações, a música vai ganhando identidade, vai ganhando a coloração. Então vamos lá. Oye Como Va, de Tito Puente. Vamos lá, galera. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Convenção.
convenção. Convenção. Voltamos para a introdução. Improviso de alguém?
a gente tem uma atmosfera onde os acentos são trabalhados de uma forma diferente, mas a gente vê, a música brasileira também tem esses acentos, essas brincadeiras, mas não adianta. Você muda o acento, você vai ganhar uma coloração diferente. Então, às vezes eu falo que tem músico que é flat. O que eu chamo de músico flat? Músico flat é que ele não consegue brincar o lugar onde ele está acentuando. Então, é sempre no mesmo lugar. Então, não existe variação de acento, né? Isso deixa a música um pouco mais pobre. E aí, o elemento que a gente tentou brincar meio, de forma meio inconsciente é a questão da dinâmica, né? Que às vezes a gente vai... É muito importante que você crie a sensação de crescendo, de diminuindo, né? É muito interessante. Quem tenta escutar música clássica, música erudita no carro, é muito interessante. Beethoven, por exemplo. Você vai escutar uma música de Beethoven no carro, você bota um volume médio, daqui a pouco fica estrondoso, você tem que abaixar, porque a orquestra cresce, fica uma coisa assim extraordinária de volume. Aí você abaixa. Aí quando você abaixa, você fica com a sensação de que a orquestra tem um momento que ela some. E aí você não consegue escutar mais. Aí você tem que dar volume para você escutar. E é uma sensação, principalmente que você tem um som que tem mais limitação de grave, médio, agudo. Ouvir música erudita pode ser um desafio, porque eles brincam demais com essa variação do muito forte, do muito fraco. E aí é uma coisa que eu acho que eu já até conversei com o Google uma vez. Como eu comecei no piano, depois que eu fui para o teclado, uma das minhas grandes crises como pianista é quando você vai tocar num PA, a mixagem é chata, né? Então, você não tem muita possibilidade de ter aquele forte que quase quebra a caixa e aquele delicado. É muito difícil você ter um som com uma qualidade... É claro que existe, né? Mas geralmente a tendência, se você está num PA, eles vão querer achatar o piano e às vezes os instrumentos, os harmônicos ficam mais diminuídos. Então, a brincadeira entre dinâmica, acentuação e subdivisão, isso dá a coloração única para a música brasileira. Então a gente usou essa música latina porque nós não somos os únicos que faz isso, né? Nós não somos os únicos que faz isso. E aí agora a gente vai fazer uma música brasileira muito conhecida, mas a gente vai fazer num ritmo bem devagarzinho para a gente perceber como que esses acentos, diferente do que a gente conversou no primeiro momento, de que existe uma camada de 2, uma camada de 4, como a forma de pensar é diferente, aqui o 2 e o 4 estão acontecendo de uma forma diferente. Essa música é Tico Tico no Fubá. Vamos lá? Vamos lá? 1, 2, 3. Aqui a gente vê a estrutura das camadas e percebe, a gente não está em um pandeirinho, mas percebe aqui a subdivisão é bem clara, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tá, 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 tá. Onde que você sente o acento acontecendo nessa melodia? Tá, 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 para, tá, para, para, tá, tá, tararara, tá, parara, pá. Faz vocês dois essa levada. Agora, brinca com acento, César, na harmonia mesmo. Brinca de acentuar no... Brinca de dar um ataque forte, um devagar.
quando você for dar a pancada do acorde, trabalha essa questão do forte e do fraco, daquele que tem mais ênfase e daquele que tem menos ênfase. E a gente usa muito essa expressão do swing, né? Do molejo. E aí a diferença entre meninos e homens, né? Lembrei do lobisomem, piada interna, deixa isso pra lá. É justamente que algumas pessoas têm uma capacidade de brincar com esses acentos até quando faz a melodia mesmo, né? O próprio batera, o próprio baixista, às vezes tem uma mão tão, assim, tão extraordinária que esses acentos eles vão brincando, né? Então vai passeando, né? E isso dá um molho, isso dá um tempero que é muito extraordinário para quando a gente vai tocar as músicas. E agora a gente vai tocar, a gente tocou uma música latina, né? Agora a gente vai tocar um baião. Guga, faz a levada do baião. Começa só com a levada. Pode puxar um pouquinho mais. Ok? Aonde que está o acento no baião? No 1 e no 3, né? Marca pra gente conseguir tentar se a gente consegue contar. O 4 é forte também. 4. Percebe que tem um lugar onde ele acentua e tem um lugar onde que a vassourinha, né? O acento tá onde que ele dá a pancada mais forte, né? Tum, 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 tum. Faz a levada, canarinho. Vamos escutar a música de novo?
tema para fechar no início. Clássico da música brasileira, né? É o Gonzaga? Me ajuda, gente. É o Gonzaga, né? Gonzagão. E a gente tentou fazer nessa música a brincadeira que a gente conversou antes de brincar com as dinâmicas. E eu espero que você tenha percebido como a gente tentou fazer os acentos. Na realidade, a gente tentou brincar com os acentos, né? De ir e voltar. A gente precisa imaginar que a música sempre é como se fosse um cenário. A gente está construindo uma paisagem e precisa ter esse contraste, né? Para que essa música faça sentido. Agora a gente vai para uma música talvez menos conhecida, que se chama Partido Alto. Dá um tempinho ali para a gente fazer a troca. Mesmo. E assim como a gente fala que tem as camadas, é importante pensar também na camada dos instrumentos, dos timbres, né? E a gente vai tentar fazer um pouco disso. Vai começar só a percussão, para a gente sentir a percussão acontecendo, depois os baixos vão entrar, depois eu vou entrar, a gente vai ficar um tempo justamente para fazer essas brincadeiras de como que a gente está construindo a nossa identidade e os nossos ritmos. Guga.
voltar para a introdução? Voltamos pro tema. Vamos pro improviso? Quem vai no improviso dessa? Só em cima do sol menor. Vamos crescer. Ainda no improviso, mas vamos crescer. Vamos trocar agora. César, vai você. Segura a base, canarinho. Vamos fazer a experiência agora. Um de vocês tenta segurar a harmonia, o que é o desafio no baixo. Um faz um groove para eu fazer o improviso, né? A gente vai pensando nessas camadas. Quem vai no baixo?
intro. Vamos pra melodia. O tema fazer a última vez. Fazer a convenção lá, as substituições, quando a gente fizer, a gente termina lá. Beleza? Vamos fechar agora. E é interessante perceber como que esses acentos eles brincam, né? A gente falou do acento da música latina. Qual a sensação dessa acentuação? O nome dessa música é Partido Alto. Guga, qual é a sensação? O que acontece quando existe esse deslocamento, quando você faz esse acento, né? É uma coisa talvez diferente do que algumas pessoas estejam acostumadas, né? O que está acontecendo aqui? Na verdade, a gente está falando da clave de samba, né? Continua sendo samba. O Partido Alto é um ritmo derivado do samba que acabou ficando muito conhecido, principalmente por essa levada, que é uma levada de pandeiro. Pum, 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 pá, pum, pum, pá, pum, pum. Que ficou eternizada pelo mestre Ibira Presidente, do Fundo de Quintal, que traz esse pandeiro e com muitas variações. Mas a levada base... Se você pensar na clave, você vai estar fazendo continua a clave do tamborim, mas aí o pandeiro está fazendo pá tum 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 pá tum tum pá tum tum tum. E eu tentava tum 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 pá tum pum pum pá tum pum. Então você tudo é camada. O samba é difícil achar espaço, porque cada um está bem delimitado. E isso é muito especial, né? De você conseguir trazer essa linguagem que é tão presente na nossa música, né? Eu sempre achei muito difícil tocar pandeiro. As pessoas às vezes olham para o pandeiro, porque basicamente o pandeiro está fazendo 1, 2, 3, 4. Mas pensando no pandeiro, imagina que você está tentando ensinar alguém a tocar pandeiro. Aonde que são os acentos mais importantes? O samba, todos os instrumentos dele, a gente vai. O pandeiro não precisa ser usado obrigatoriamente no samba, né? A gente tem pandeiro em diversos ritmos brasileiros. Vamos pensar no samba. A gente tem semicolcheia ali que seria como se fosse um ganzazinho que faz e a acentuação no 2 e 4. Você tem a mesma clave de todos os instrumentos e o pandeiro ele faz como se fosse a mesma função rítmica, né? Ele completa. Você toca tanto a platinela quanto a parte do surdo. Então você tem o ganzá fazendo no pandeiro. Você tem a acentuação da pele do pandeiro. E o surdo. E é legal, a dificuldade toda
que é só um instrumento, e cada posição de mão você acaba tendo uma sonoridade completamente distinta uma da outra. Então, tanto a posição da mão vai interferir diretamente no acento. Total, a sonoridade todinha vem da mão. A ponta de dedo, você tem um som mais agudo, o dedão você já tem um som mais grave. Mas a acentuação toda vai ser da clave. A gente vai voltar a pensar sempre em clave. Mas assim. E aí eu queria fazer nessa música simplesmente, justamente o ponto onde tem um acento. Onde esse acento está acontecendo, que é a parte do Mi bemol. Tá? Só para a gente ter exemplo de como que a gente pode aplicar essa brincadeira da acentuação como um arranjo de uma música e como isso acontece na nossa música frequentemente. Tá? Então vamos pegar dali. Puxa pra gente, Canarinho. De novo, vamos lá. Vamos sentir isso um pouquinho mais forte. Última vez. Foi. Queria fazer uma provocação. A gente podia fazer essa música num samba convencional. Sem a levada pá, pum. Pra vocês não vai mudar nada. Só pra vocês sentirem como é que o swing vai ficar completamente diferente. Tá. Vamos lá. Beleza. Da onde que você quer? Dessa parte da convenção? Pode ser. Tá. De novo, do mesmo lugar. Convenção. Conseguiram sentir a diferença, como muda, né? Desloca o acento, desloca a levada, a sensação é outra, né? O que mudou para você, César? O que mudou para você, Canarinho? E o que mudou para você, Guga? Tudo, a música ficou completamente diferente. Senti completamente diferente. Entendeu? E a gente está falando da mesma clave, mesma pulsação, mudou a frase. Né? E essa frase ficou eternizada. Né? Quando eu digo que não mudou nada, é porque não mudou nada na forma de eu tocar, Sim. entendeu? Mas a música tomou outra roupagem. Sim. É interessante, né, que para nós três aqui continua, mas no que mudou um instrumento, você já tem uma sensação. E é justamente o tópico dessa conversa de hoje. Como se você muda a intenção, você muda o lugar do acento, você muda a experiência. Né? Então, agora a gente vai fazer um outro compositor brasileiro, esse talvez um pouco mais conhecido, Ivan Lins. Uma música chamada Madalena. E é muito interessante porque o Ivan é autodidata, né? E tem uma história que eu acho dele que é extraordinária. Vários pianistas daquela época, né? Sempre existiu a turminha, né? O clube, né? dos músicos, e tinha uma professora de piano que era extraordinária. E muitos compositores, muitos tecladistas, pianistas tinham aula de piano com essa mulher. Então o Ivan Lins foi lá para ter essa aula com essa professora, e ela tinha uma prática muito interessante de a primeira audição ela escutava de costas, porque ela queria escutar a sonoridade do aluno, da pessoa, para saber o que é que ela precisava mexer. Então o Ivan toca a primeira música, né? A primeira vez, ela de costas escuta e ela faz altos elogios, né? Puxa, sua sonoridade é incrível, etc, etc. E aí vem a segunda audição. E aí a professora, agora eu quero ver a sua mão, para eu ver a sua técnica. E é muito interessante, o próprio Ivan Lins dá entrevista falando sobre isso, né? É bem engraçado ver.
Porque aí, quando ela vai para essa segunda audição e vê a mão dela, ela fala, meu Deus, que horror, né? Tudo fora do lugar, o dedo tudo sem, né, sem encaixe. E aí ela falou uma das coisas mais sensacionais. Que se ela tivesse que trabalhar com o Ivan, ela teria que desconstruir todo o processo que ele fez. E ela ficou com medo de que nesse processo de construção ele perdesse a musicalidade, a forma única que ele trabalha, tanto as questões dos acentos, das melodias. O Ivan Lins é um cara extremamente criativo, né? E curiosamente essa mulher falou, eu não vou dar aula para você. Né? Continua por aí e que bom que nesse caso embora a gente trabalhe com educação, nesse caso específico é muito interessante ele continuar seguindo essa coisa original que a música brasileira tem, né? Às vezes a técnica não é a mais perfeita, mas a forma que você coloca esse encaixe entre as camadas que a gente está conversando, né? Onde como que a gente produz essa sonoridade brasileira e essa identidade. E sem dúvida, é claro que a gente poderia fazer toda uma conversa sobre como que a melodia brasileira é diferente, como que a harmonia brasileira é diferente, mas a gente optou, porque com certeza no DNA, na identidade da música brasileira, existe uma forma de pensar ritmicamente essas camadas que a gente está conversando. Então vamos lá para Madalena. Canarinho puxa.
gente terminar, e se a percussão fosse fazer um breve de 4 compassos, assim, livre, um free, como se fosse um micro improviso? Vamos tentar? Tá? A gente vai pegar na harmonia só os 3 primeiros compassos. Então, dó, ré, sol, dó. A gente vai ficar só aí. Dó, ré, sol, dó. E eu queria que a gente tivesse a sensação de que agora a percussão ela não está simplesmente dando o chão. Ela vai brincar um pouquinho. Mas uma coisa muito simples, nada de extraordinário. Só para você mostrar para a gente os acentos, como que eles podem variar. Né? E aquilo que a gente falou, a estrutura rítmica ela também pode preencher espaços. Ela pode deixar espaços e ela pode preencher espaço. Então, pensa que a gente está numa estrutura rítmica e você vai preencher esses espaços de uma forma um pouco mais livre. Né? Então, não é necessariamente um improviso propriamente dito. Vamos lá, então? 1, 2, 3, 4... Fechou? Deu para perceber como que ele brincou com os acentos, né? Ficou claro como que ele mexeu nos acentos e como isso... E aí, principalmente para quem não tem experiência, às vezes até o cantor, né? Às vezes até o batera. Porque no que mexe aquela sensação que dá aquela sensação de previsibilidade. E aí, quando o batera ou o percussionista começam a brincar com os acentos, se você não estiver concentrado, você vai embora e, às vezes, para voltar é difícil. Mas é muito interessante a gente ter essa liberdade também nos nossos arranjos para a gente ter essas brincadeiras. E isso marca a nossa cultura. Alguém quer falar mais alguma coisa? Volta para a próxima. Então, a gente encontra você na nossa próxima jornada.